E já de volta ao Vivo em Cores com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando um pouquinho sobre família, sobre educação, fases de crescimento. E hoje transição entre da infância à adolescência com o nosso grande amigo, super especialista, Dr. Geraldo Baloni, médico psiquiatra, o filho da Dona Maria e o sobrinho da Dona Santinha. Tem que dizer isso, viu, né? Aliás, tem que perguntar também para a Dona Neuza, que é a mãe da Marina. Dona Neuza, a senhora está acompanhando. E a Marina, nossa diretora, também, ela era comportadinha aí, né? Deu muito trabalho para a senhora, viu? Liga para a gente, viu? A diretora já soprou aqui. Ai, meu Deus, e agora, né? Ô, doutor, a gente... Nessa fase da infância para a adolescência, na infância, tem aquela pressão, né? Por exemplo, assim, a criança tem 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, aí vem um tio, vem um amigo do pai, da família, assim, e daí, moleque, já está namorando, já tem namoradinha, ou seja, essa pressão. E tem situações, doutor, que isso vai, não só nessa fase, mas tem gente assim que se fecha porque chega qualquer um, tá namorando, que vai estudar, que vai se formar, ou seja, essa pressão, essa cobrança, como lidar com isso, doutor? Então, a cobrança é terrível, né? É um agravante, porque o programa do senhor Frei é muito instrutivo, muito educativo. Então, estou aproveitando esse espaço, por favor, doutor, exatamente para dar algumas sugestões, né? Uma sugestão que eu gostaria de colocar é que a gente tem que ter muito jeito, muito tato, muita serenidade para falar com qualquer pessoa. Exato. Né? Porque a gente nunca sabe como que o outro vai interpretar como aquilo ele codifica que você tá falando, as informações. E um adolescente em especial, assim. Então, essa cobrança, se já tem namorada, se o que resolveu ser, se não vai querer ser engenheiro, médico, dentista, ou então, por que você fica cabisbaixo assim? Você precisa sair um pouco. Aliás, a sociedade entende muito mal as pessoas introvertidas. Que não tem, isso não é doença, isso é uma característica da personalidade. Então, quando tem uma criança ou um adolescente mais introvertido, mais retraído, que é aquele que não sai o tempo todo conversando com os coleguinhas, sempre tem uma tia que chega, precisa levar esse menino no psicólogo, hein? Está muito quieto. Às vezes o menino não tem nada, tá quieto porque é o jeito dele. Quieto, né? Porque não quer conversar com a tia dele. Exatamente. Então, Está evitando a tia. Essa pressão tem que ser muito moderada. A semana passada, eu ouvi de um cliente, em prantos, falando, e além de tudo, chorando. Eu sei que eu não deveria estar deprimido porque eu não tenho motivos para isso. Quer dizer, ele ouviu alguém falar, pô, você tem tudo na mão, tem saúde, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, por que está deprimido? Ele se sentia culpado por estar deprimido. É a mesma coisa a criança e o adolescente diante de uma cobrança muito intensa. Você tem que jogar bola, você tem que torcer para tal time, você tem que fazer... Espera um pouquinho, vamos ver a afinidade, a vocação da pessoa, né? E dentro dessa pressão, algumas vezes, o adolescente vai lá e desconta na comida, desconta em situações assim, doutor, nessa impulsividade... não só na comida, mas no alto prazer, etc. E aí, né? E tem essa cobrança da comida, é uma coisa particular, é a parte, né? Porque, geralmente, se for uma menina e está com sobrepeso, a cobrança costuma ser da própria mãe. Falar, não é à toa que você está desse tamanho, olha o que você está comendo. Olha como é que você faz. Isso dá uma angústia muito grande na pessoa que não está controlando aquele impulso para comer, aquela compulsão para comer. E acaba comendo muito mais. A dica que eu poderia sugerir para sobrepeso em adolescente é simples demais. A dieta alimentar não é na cozinha que começa, é no supermercado. Se não quer que a menina coma uma caixa de bis à noite, é só não comprar uma caixa de bis. Então, veja bem, tem muitas pessoas, aí um pouco mais predominante nas meninas que nos meninos, que têm uma compulsão alimentar que reflete uma ansiedade enorme. Aí tem que ver o motivo dessa ansiedade, se dá para tratar essa ansiedade. A relação da criança, do adolescente ou da pessoa. Qual a relação que ele estabeleceu com a comida, por exemplo? Eu tenho que ter uma relação saudável com a comida, porque senão eu começo a comer demais.
Então, isso precisa ser avaliado, sim. O senhor tocou num assunto muito interessante. Doutor, e as áreas de interesse? Eu fico imaginando assim, por exemplo, muitas mães reclamam, choram, porque quando era criança pegava no colo e ia com o pai e a mãe, nos amigos do pai e da mãe, né? Nos locais de interesses do pai e da mãe. A criança está crescendo, está virando já um homenzinho, um adolescente, e aquele interesse que era do pai e da mãe já não é mais dele, né? Não é. Quer ir lá na vizinha, quer ir lá na minha tia, não quero, né? Ou seja, exatamente. e aí a mãe se desespera porque não quer ver mais ele no colo, acha que não está sendo amada, não está sendo amado, enfim. Exatamente. E aí tem que haver uma disciplina de todo mundo, né? Todo mundo tem que ceder um pouquinho. Os pais têm que entender que realmente o leque de interesses vai mudando rapidamente, né? Até para a questão hormonal que o senhor acabou de falar, o desenvolvimento físico, ou a maturidade emocional muda completamente, né? E há que se entender isso, né? Há a fase também, inclusive, que o próprio adolescente tem um pouco de constrangimento de andar com o pai e com a mãe. Exatamente. Principalmente quando vai levar na escola, fala, pai, para um quarteirão antes. Porque a mãe quer dar a mão para ele, já não quer. E se quer constranger o menino, é chegar em frente à escola e dar um beijo nele, assim, aí é o mundo acabado, né? E os outros bonequinhos vão pegar no pé também. Vão pegar no pé. Então, essa questão dos interesses, realmente, tem que valorizar o interesse do adolescente dentro dos limites, e o adolescente tem que entender, conversando com ele, dá para explicar por que o pai e a mãe não podem deixar ele à noite em casa sozinho. Mas, em contrapartida, amanhã ou depois ele pode ter um benefício de tal e tal, coisa que nós estamos discutindo agora do reforço positivo. Doutora, a gente sabe assim, quando a criança bom, a criança é criança, é claro, nessa fase, enfim, os pais fazem de tudo, né? Chega da escola, já deixa o tênis lá, já deixa... Lá vai o pai e a mãe correndo atrás, buscar, etc, etc, etc. Ou seja, e aí começa a transição, e a gente até preparou uma tela aí, né, de as pequenas responsabilidades. Aliás, essa tela foi o senhor que mandou para a gente aqui, as novas responsabilidades e papéis sociais, assim, dessa adaptação, dessa transição. Ou seja, eu gostaria que o senhor comentasse o novo papel social, né? Exatamente. Tem lá, lazer e brincadeira são substituídos por tarefas adultas. É que ele não está acostumado com as responsabilidades, né? Que nem esse negócio de jogar o tênis de um lado, a calça, a camisa do outro, e deixa daquele jeito. Se a criança faz isso e não acontece nada, obviamente ele continua fazendo isso, porque é muito mais o ser humano é, sobretudo, econômico, biologicamente. Se eu deixei as coisas aqui e não aconteceu nada, eu continuo deixando aqui, é mais fácil. Então, me desculpe a franqueza, nesse caso a culpa é do pai e da mãe, que não corrige essa postura. Toalha molhada em cima da cama, o quarto que é uma bagunça Já só. tem que começar a fazer com que o sentido de responsabilidade... Não basta mandar, você poderia ter uma técnica um pouquinho diferente. Fala, olha, vamos fazer o seguinte, se você arrumar isso direitinho e tal coisa, eu posso te dar isso ou outra coisa. Por exemplo, sei lá, uma oportunidade de ele ir no shopping comprar um joguinho ou qualquer coisa assim. O mês todo você arrumou seu quarto? Arrumou, então você ganhou tal coisa. Ou ao contrário, o mês todo você não arrumou nada, então perdeu tal coisa. O brinquedo no chão que chega assim, arruma, e aí lá vem o pai e a mãe arrumar. Ou seja, já tem que começar a ter esses conceitos de corresponsabilidade. A criança faz isso e nem faz reclamando muito se tem hábito desde cedo. Eu tomo a liberdade de falar aqui em casa, eu faço isso para os meus netos. Eles falam, olha, nem precisa falar mais, eles já sabem, né? Já tem 9 para 10 anos. Acabou de comer, leva o prato lá na cozinha. O senhor falou uma coisa muito interessante, assim, enquanto pais, né, ou seja, já vão dando aquela noção de responsabilidade, de disciplina, aí quando esses mesmos pais se tornam avós, né, quebra toda a regra. Em geral, sim. Em geral, sim. A gente pega alguma coisa que a mãe não gosta que ele coma para comprar tudo aquilo. Esse é um suborno, né? Exato, quebra as regras, na verdade. É um suborno afetivo. Você pode ficar até tarde aqui assistindo televisão, viu? Que quando eram pais, você já sabia. Uma outra característica é que começa a escolha da futura profissão, carreira, nessa transição. Isso também. É uma pressão social muito grande. O adolescente com 16 anos já tem que começar a desenhar na sua cabeça o
que ele gostaria de fazer. E se for ainda conduzido por um adulto, evidentemente o adulto vai valorizar aquilo que para o adulto tem valor, mas nem Aquilo sempre que foi dele, né? que foi dele, e nem sempre é a escala de valores do adolescente, da criança. E aí é um território muito delicado, que nós estamos diante da necessidade de uma sobrevivência social e emocional e econômica, que nem sempre são compatíveis. Às vezes a afinidade do adolescente é com outra área. E o pai vislumbra nesta aqui um retorno econômico melhor. Então, É o que o senhor colocou lá como uma preocupação com o mercado de trabalho, é isso? Isso é preocupação com o mercado de trabalho. Você não pode querer ser, por exemplo, não pode querer estudar história se isso daí não vai dar dinheiro. Então você tem que estudar computação, que isso dá dinheiro. Quer dizer, o pai não está errado também visando esse benefício para o filho. O bem-estar, o conforto, né? Que isso é indispensável. Mas será que não dá para a gente sentar, conversar sobre isso, tentar fazer um meio termo, meio campo? O adulto ele já tolera, né? Já sabe ser um pouco mais flexível, negociável, né? O adolescente, ele não sabe como lidar com essa competitividade, doutor. Essa competitividade entre o adulto e o adolescente, eu acredito, creio que a sabedoria, a perspicácia e a habilidade do adulto é maior, até por experiência própria de vida. Então, o adulto tem mais condições de conduzir essa negociação do que o deixar por conta do adolescente. Há momentos que realmente tem que demonstrar uma certa firmeza de propósito, outras vezes não. Isso era muito discutido, muitas vezes, porque o adolescente que estava com problema psiquiátrico, por exemplo, não queria se internar e devia obedecer à vontade dele. Até que idade? Como que eu tenho que obedecer? Com 12, com 13, com 14 anos? Ele não é suficiente para tomar uma decisão. A gente sabe que não. Ele toma uma decisão motivado pela emoção daquele momento, daquele imediatismo, enquanto que o pai e a mãe já têm uma postura mais sensata. A gente sabe, doutor, que antigamente, né, num passado não muito distante, mas antigamente a fonte de referência, né, da sabedoria, da experiência de vida era o avô. Era o avô. Era o pai, a mãe, ou seja, na dúvida, pergunta para o pai, para a mãe, para o avô. Hoje tem Google, hoje tem era digital, então o pai não está nessa era, o avô não está nessa era, ou seja, não está. Ele pode ter uma resposta imediata, mas precisa diante dele ali. Então o pai e a mãe eles deixaram de ser a referência no sentido da experiência. Isso está trazendo consequências? Tem, pode ter algumas consequências quando o adolescente tem como ídolo uma pessoa cujos valores não são compatíveis com o do pai e com a mãe e talvez nem da sociedade de um modo geral. É a questão de escolher qual que é o meu ídolo, como seria esse meu ídolo, quais são os valores desse meu ídolo. Isso é muito importante, por exemplo, naquela história que nós começamos a falar sobre, eu posso ir numa balada? Não, agora não, você tem 14 anos, 15. Mas todo mundo vai. Quer dizer, esse todo mundo vai sufoca um pouco a autoridade do pai e da mãe. E é ali que ele realmente pode identificar alguns ídolos que podem conduzir pela sugestionabilidade do adolescente ele para um caminho atrapalhado, de droga, de comportamento ruim. E é tão bonito assim quando a gente vê casos, situações assim que o adolescente, ou seja, está ensinando, de repente, ele está nessa era digital, ele já nasceu praticamente com o computador na mão, né? Ele está nessa era digital e, de repente, o pai não teve oportunidade porque foi de outra geração, o avô muito menos. É tão bonito quando a gente vê gestos assim que o neto tem essa paciência de poder ensinar para o pai, para a mãe, estar junto ali, a tecla, o jeitinho, fazer um e-mail, fazer um Facebook, enfim. Ou seja, essa comunicação... Isso pode ser uma ponte de comunicação importante. Por exemplo, descobre o que o neto ou o filho gosta, tem paixão por animais. Pô, tem 1 milhão de sites de animais para você curtir junto com o filho ou com o neto, qualquer coisa assim, com o adolescente, enfim.
É uma maneira que você tem de estabelecer afinidades. Afinidades. Às vezes a distância está tão grande por falta de diálogo que o filho não sabe quais são as afinidades do pai e vice-versa. Exato, né? Aí fica... Gente, quantas informações. Vou chamar rapidinho um intervalo na sequência, aquelas dicas fantásticas do Dr. Geraldo e aquele momento especial onde eu faço questão de rezar com você e por você. A gente volta já.